Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do 7º episódio de Picard, intitulado Nepenthe, né? Um episódio que eu vou precisar, né, dos spoilers de sempre, né? Então, se você ainda não assistiu o episódio, para aqui, dá uma assistidinha lá na Amazon e volta aqui para interagir com a gente. Esse episódio, ele não mostrou um grande andamento na história. Na verdade, ele é um grande fanservice, né? Ele é o episódio onde você teve o esperado encontro do Picard com o Riker e com a Troi, né? No caso, né? Então, essa foi o grande mérito do episódio, a parte boa do episódio, no caso, né? Onde Picard vai com Soji, né? Para o planeta Nepenthe, né? Onde vive esse casal aí, né? Eles têm uma filha chamada Kestra e tem um filho, né? Que já é falecido, chamado Tad, né? Esses dois filhos, né, mostram, né, que esse casal teve uma vida pregressa, né, entre o que a gente viu em Nemesis, né, e até entre o que você tem em Nemesis e até agora, né? Ou seja, houve uma construção, né, desse casal aí nesse ato aí desses anos todos entre Nemesis e a série Picard, no caso, né? O que é uma coisa interessante de se ver, né? É legal também a gente perceber, né, que você tem nesse episódio vários núcleos de personagens conversando, né, nessa parte aí onde o Picard se encontra com o Riker e com a Troi. Você vê o Picard conversando com o Riker, você vê Picard conversando com Troi, você vê Soji conversando com Kestra, né? Você vê Troi conversando com Soji, né? Esses núcleos, eles ajudaram, entendeu? Esses subnúcleos, vamos dizer assim, eles ajudaram a amarrar um pouco a história, tá? E o relacionamento que você vê naquela casa ali, né? E foi interessante que ele ajudou a construir algumas coisas. A gente vê uma Soji muito arredia ainda, muito não confiada em ninguém, né? E aí o que acontece? Tem até uma sequência que foi muito estranha, né? Por causa dessa desconfiança da Soji, né? Que o Picard, ele tentando conquistar a confiança da Soji, ele vai inclusive ter uma espécie de conflito, né, com a Soji vai dar um empurrão nele, né, coisa e tal, a coisa vai ficar meio estranha ali, e o Picard vai acabar recebendo até um esporro da Troi, né, por causa disso, né, e aí essa forma que o Picard não se comportaria acabou, né, sendo o pretexto, né, para Troi dar uma bronca nele, né? Aí você pode até dizer, mais um personagem que dá bronca no Picard na série, né? Mas nesse caso, né, essa bronca eu acho que foi até interessante, por quê? Porque a Troi falou o seguinte, deixa de ser o Picard que você está sendo agora, esse Picard dessa série nova, né? Que esses roteiristas novos estão querendo enfiar a goela abaixo da gente, e passa a ser aquele Picard das antigas, né? A gente sente muito isso, né? A gente vê muito o discurso do fã mais antigo, entendeu? Nesse núcleo aí, né? E é interessante você ver também que tem uma hora que o Picard conversa com o Riker sobre a atual tripulação dele, ou seja, o Rios, a Raf, a Jurati, né? E ele fala que é uma tripulação bem mais estressada, é uma tripulação bem mais cheia de problemas do que a tripulação da Enterprise original lá da década de 80 para 90, né? Que a gente viu na série mais antiga, no caso em TNG, né? Então você tem essas referências, né, interessantes aí, né, no caso, né? E você vê também que esse núcleo também ajuda a Soji a reconquistar, entendeu? A ter uma confiança, né, no Picard ali, naquele convívio ali, que a coisa depois vai se desenvolvendo, né? E o Picard, sendo Picard de antes, sendo Picard das antigas, ele acaba conseguindo convencer a Soji. Esse núcleo, ele termina de uma forma muito interessante, por quê? Porque você vê um triplo abraço entre o Picard, o Riker e a Troi, né? E aí o que acontece? O Picard dá um beijo no rosto de cada um. Isso pode parecer, entendeu, uma coisa piegas, uma coisa altamente emocional, mas eu acho bom frisar um detalhe aqui. Na nossa cultura latina, a prática de você beijar as pessoas no rosto é uma coisa muito normal, mas na cultura anglo-saxônica nem tanto, né? Então é interessante você ver, né, esse carinho, né, que você vê do Picard para com o Riker e com o Troi e vice-versa, né? Isso daí foi uma coisa muito legal, manifesta
nesse beijo aí, no caso, até no final, né? E essa coisa também da Soji acabar conquistando, acabar tendo uma confiança, né, maior no Picard depois dessa estadia, né, que eles tiveram na casa do Riker e da Troi, no caso aí, né? Então foi interessante esse pedaço por causa disso. Agora, se vocês me perguntarem se esse encontro do Riker, Picard e Troi foi mais emocionante que o encontro do Picard com o Hugh, eu confesso a vocês que eu ainda acho que o encontro do Picard com o Hugh foi mais emocionante, foi mais... até pelo fato dele ser inesperado, mais inesperado, entendeu? Ele não, você não imaginava toda aquela afeição do Hugh pro Picard para com o Picard, entendeu? No episódio. A gente até entende a afeição do Riker e da Troi para com o Picard e vice-versa, né? Mas isso era uma coisa esperada. A do Hugh foi um pouco mais inesperado no caso. Então ainda fecho mais, né? Ainda prefiro mais esse reencontro do Picard com o Hugh que a gente viu no episódio anterior aí no caso, né? Então foi um tremendo fanservice, deixou todos os fãs mais antigos sorrindo de orelha a orelha, né? Fora esse pequeno contratempo aí da Troi dar um esporro no Picard, porque o Picard tomou uma atitude um pouco mais agressiva para com a Soji, né? Que era uma coisa que a gente não veria no personagem do Picard, né? Mas tudo bem, foi um baita de um fanservice realmente esse episódio. Agora, quais são os problemas que a gente pode encontrar nesse episódio? Primeiro, a Jurati, né? Que a gente via no início do episódio o que ela e a Commodore O conversaram, né, para justificar essa coisa aí da Jurati ser uma bad girl, né, ser uma vilã aí que aparece de repente aí, né? E aí o que acontece? A Commodore O fez um elo mental com ela e mostrou a destruição de planetas, provavelmente da Terra, coisa e tal, né? E aí isso acabou convencendo, né, a Jurati a vamos dizer assim, tentar sabotar a missão do Picard, né? Então ela engoliu, né, uma espécie de rastreador, né, que tinha que mastigar, parecia um Mentos, né, o rastreador no caso, né? E ela acabou ficando com esse rastreador aí. Só que o problema foi o seguinte: ela, ao invés de criar estratégias, entendeu, para poder sabotar a missão do Picard, chega uma hora em que, quando ela percebe que a nave, a Sirena, né, a nave do Rios, vai se encontrar com o Picard e Nepenthe, ela simplesmente começa a dar pitis como se fosse uma criança, entendeu, mimada, né? Ela não criou nenhuma estratégia, ela não foi nenhuma vilã à altura, entendeu, do papel que foi conferido a ela no caso, né? Tudo bem que você pode dizer que a personagem é frágil, que a personagem é mais inocente, coisa e tal, e que ela não teve jeito para fazer a coisa de vilã, mas isso poderia ter sido um pouco mais trabalhado, entendeu? Ela poderia ter tentado sabotar alguma coisa, né? E depois, né, os planos dela serem descobertos pelo Rios, pela Raf, coisa e tal. Mas a gente vê uma coisa assim muito pobre, né? A menina começa a dar piti e a Raf, né, a Titia Raf, né, ela mesma se intitulando Titia Raf, leva a menina para comer um pedaço de bolo, né? E outra coisa também, né, que foi muito desagradável, né? A gente vê a Jurati vomitando pelo menos umas 3 vezes nesse episódio. Quer dizer, ficou um negócio de mau tom, né? Pelo menos, né, eu falei lá na live do Thiago, né, que aquele negócio dela injetar uma substância tóxica nela não tinha propósito nenhum, coisa e tal. Mas, na verdade, o que acontece? Revendo o episódio, né, a gente consegue perceber que quando ela está injetando essa substância tóxica, ela está neutralizando, entendeu? Aquele rastreador, né, que inclusive era usado pelo Narek, né, para poder perseguir a Sirena, né, a nave Sirena do Rios, né? Então, pelo menos ela teve essa atitude nobre aí, né? Embora esse núcleo tenha ficado muito ruim. Aliás, né, essa série, esse episódio realmente mostra, né, como os personagens mais novos, eles não têm uma base muito forte, né? Porque o que acontece? A gente vê um núcleo do Picard, do Riker e da Troi, que são os personagens antigos, e a gente vê o núcleo do Rios, da Rafia, da Jurati, né? Que, sabe, não deu liga, não deu caldo. Aquele negócio ficou bem claro, né? Como os personagens ruins, né, são, vamos dizer assim, mais fraquinhos perto dos personagens mais antigos, né? Para pelo menos os fãs mais antigos da franquia, né? E isso deveria não acontecer. Você deveria ter uma interação aí, né?
criativa entre esses personagens mais antigos e mais novos, né? Até para você poder fazer uma boa passagem de bastão aí, porque os atores mais antigos não vão viver para sempre, né? Eles já estão envelhecidos, podem morrer, toda essa coisa, né? E se você vai querer ter que a franquia de Jornada nas Estrelas continue, esses personagens mais novos, eles precisam realmente dar caldo, né? Da liga, né? E a melhor coisa aí seria interagir com os personagens mais novos. Agora, o grande problema desse episódio foi realmente a morte de Hugh, né? Depois de tudo aquilo que a gente viu no episódio anterior, de todo aquele ideal e espírito da Federação, toda aquela paz e harmonia entre Picard e o Hugh, né? Toda aquela coisa, né? De repente, ele é morto assim, de uma forma completamente violenta, de uma forma completamente banal, de uma forma completamente despropositada, né? Como se ele não fosse mais útil para a série, né? Porque agora a 7 de 9 provavelmente, né? Ela vai invadir o Cubo Borg, vai tomar o Cubo Borg, e aí de repente o Hugh não teria mais nenhuma utilidade na série. Dá para dar utilidade na série sim, entendeu? Se você buscar uma utilidade para ele, isso daí não é necessariamente você ter que matar o personagem porque ele não presta mais para nada. Isso é um negócio muito pobre em termos de você escrever um roteiro, né, no caso, né? Agora, é muito revoltante você ver essa morte de Hugh, e se a gente pensar um pouco, né, nos 2 últimos episódios morreram 3 personagens das séries mais antigas, o Isheb, o Hugh e o Maddox, né? A impressão que dá é que esses caras que estão escrevendo essa série, eles querem realmente, entendeu, mostrar que o que vale são os personagens novos deles. E você tá aniquilando, destruindo os personagens antigos. Isso não vai dar certo. Isso pode acabar com a franquia. Essa coisa, né, que está sendo ventilada, está sendo falada aí nas redes sociais, de que você está criando, que você está exaltando os personagens novos, esculachando os personagens antigos, isso não acontece só em Jornada nas Estrelas, não. Aconteceu em Guerra nas Estrelas também. A gente sabe muito bem disso, né? Isso é um negócio muito complicado. Tá? Eu acho que a franquia ela só vai conseguir sobreviver se houver uma passagem de bastão digna dos personagens mais antigos para os personagens mais novos. Quer exaltar os personagens mais novos? Tudo bem, não tem problema, mas que faça isso com uma interação construtiva e criativa com os personagens mais antigos, não avacalhando os personagens mais antigos. Isso é uma forma pobre de escrever uma história, certo? Então, esse episódio, apesar de ser esse grande fanservice, né, ele teve esses graves problemas aí. A morte do Hugh, né, e uma Jurati muito fraca como antagonista, certo? Então essa é a minha análise de hoje, tá, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Lembrando sempre que essas análises todas de Picard estão escritas na Batata Espacial, em formato escrito na Batata Espacial para você ler, onde eu faço um resumo do episódio, tá? Então vocês deem um pulinho lá na Batata Espacial também para ver as minhas análises de Picard explicadas de uma forma um pouco mais detalhada, né? Que sempre quando é escrito é mais detalhado, no caso, né? Do que num vídeo, né? E também, né? Não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda para nós, tá certo? Um abração a todos, até o 8º episódio, fui e até a próxima.